Olá, você que assiste ao Frente a Frente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nossa entrevista hoje é com o alagoano Fabiano Azevedo, ele que é contador, consultor, empresário e palestrante. Fábio Azevedo foi escolhido entre os 318 mil profissionais de todo o Brasil, recebendo o título de embaixador da OMI, uma empresa que carrega em seu portfólio de serviços e produtos o suporte mais completo para esta jornada empreendedora digital. E aí eu agradeço anteriormente, antecipadamente, ao Fabiano Azevedo por conceder-nos essa entrevista. E comecemos, Fabiano, justamente nessa condição do novo perfil do contador consultor nessa era digital. Eu pergunto, como se apresenta, né, essa nova modalidade, que não é tão nova assim, digamos, mas as profissões estão se adequando à necessidade, né, de atuar nessa área. O que pode nos dizer sobre esse novo perfil? E obrigada mais uma vez. Bom dia, Gorete. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado aos telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, trazendo aí um pouco da minha história, um pouco desse avanço, né, da contabilidade para o dia a dia do ecossistema do empreendedor brasileiro, né? Enfim, o que é que acontece? A contabilidade, o contador, ele sempre foi visto como um darfeiro, né? Como um profissional que levava más notícias para os empresários, né? Porque sempre era um imposto a pagar, sempre era folha de pagamento, sempre era uma fiscalização a ser conduzida. E aí, com o passar do tempo, com a chegada da inteligência artificial, né? E houve até, inclusive, enfim, uma grande polêmica aí que a contabilidade ia acabar por conta enfim, da chegada da inteligência artificial, mas na verdade a tecnologia ela veio auxiliar o empreendedor contábil, o profissional da contabilidade, né, a resgatar como é que eu posso dizer, a essência da contabilidade, que é a consultabilidade, né? Óbvio que o contador consultor e digital, hoje ele faz a mesma coisa que aquele contador tradicional faz, que é emitir a folha de pagamento, gerar os impostos, mas ele tem um valor diferente, ele entrega um valor diferente para os empresários, que é a Um valor consultabilidade, agregado, né? A seria isso? visão, é um valor... Exatamente, um valor agregado, não monetário, né? Eu falo do valor agregado mesmo da estratégia de fazer com que a empresa consiga alguns avanços, consiga evoluir no mercado por conta da visão estratégica do contador, né? O contador ele tem acesso às informações, aos números, os números não mentem, né? Ele tem uma visão mesmo de gestão, tem uma visão de mercado, e todo esse aparato serve para que o contador leve para os empresários, se torne, na verdade, uma ferramenta de gestão, né? Uma ferramenta de gestão ideal ali para a evolução da empresa. Ou seja, diante dessa nova perspectiva, né, os empresários, os pequenos empreendedores, seja em que patamar estiver, essas tecnologias vão facilitar as soluções, a busca e encontrar soluções para os problemas, as demandas apresentadas, é isso? Exatamente, exatamente. O que é que acontece? Antes, o contador também não tinha a opção, né, de levar uma estratégia para o cliente, porque ele era muito analógico, né? A gente sabe que há alguns anos atrás a gente já trabalha com tecnologia, com sistemas mais tecnológicos no escritório de contabilidade, nas empresas de contabilidade, mas ainda assim eles não eram tão automatizados. O contador estava refém totalmente das conformidades do fisco e não tinha tempo para se dedicar ao cliente, né, às empresas. Ele não tinha tempo de analisar com cuidado os relatórios contábeis que ele mesmo produzia junto com o cliente, né, para entender um pouco sobre a empresa do cliente e auxiliar ali em uma demanda específica. Agora mesmo a gente está passando por uma pandemia e nunca o contador foi tão solicitado assim pelas empresas, não só por uma questão de conformidades, porque as conformidades praticamente continuam as mesmas, né, de entrega ao fisco, as exigências do fisco, mas o contador ele passou a ter um protagonismo aí dentro desse movimento da pandemia, das empresas dentro da pandemia, por conta da sua visão estratégica, né? A gente vieram esses benefícios aí, o governo disponibilizou alguns benefícios emergenciais, e a ideia não era só fazer a questão da legislação, cumprir com a legislação no sentido de informar o governo quais
as operações que a empresa iria fazer dentro daquele processo do benefício, a suspensão do contrato ou redução de jornada. A ideia o que vem acontecendo é que o contador ele vem sendo convocado pelos clientes, pelas empresas, pelos empreendedores, para traçar estratégias com eles, para entender um pouco quais são os funcionários que precisarão, por exemplo, entrar em suspensão de contrato temporário, o que é que precisa entrar de redução de jornada, de acordo com o decreto do governo, né, de horário, por exemplo, a demanda que a empresa está tendo. Então, tudo isso o contador passou a fornecer nessas informações e vem fazendo muita diferença nas operações das empresas. Vem fazendo com que as empresas continuem, né, operando, vem fazendo que, consequentemente, as empresas consigam preservar os empregos. Essas inovações que garantem um crescimento harmônico das empresas no planejamento da sua contabilidade, isso pode ser Sim. aplicado a empresas de qualquer porte, Fabiano? Sim, sim. Na verdade, o que é que acontece? Com essas automatizações, né, existem alguns sistemas que vêm possibilitando que o contador não precise mais. Eu vou trazer só um exemplo para vocês entenderem, tá? O que é que acontece? Hoje em dia, o contador vai gerando alguns impostos e vai gerando guias, né? E essas guias vão ficando ali para serem enviadas ou de forma impressa, tem contador ainda, escritórios de contabilidade mais tradicionais que ainda enviam aquilo impresso, e tem alguns clientes também que exigem isso, mesmo quando a contabilidade é um pouco mais tecnológica, já está mais avançada, mas a grande maioria recebe hoje através de e-mail. Mas a demanda que a contabilidade tem é muito grande para enviar cada imposto daquele, abrir o e-mail, procurar o endereço de e-mail daquele cliente, enviar, anexar ali aquele imposto, enviar. Hoje em dia a tecnologia faz com que você gere todos os impostos, coloque em uma única pasta. Depois você, sei lá, tem 100 impostos ali de 100 clientes diferentes. Você vai arrastar essa pasta, vai colocar dentro do sistema e o sistema automaticamente vai abrir o e-mail do escritório, vai ler a guia ali de acordo com o CNPJ, vai procurar o e-mail correspondente àquele CNPJ, vai anexar aquela guia naquele e-mail e vai enviar bom dia, boa tarde, boa noite para o cliente com o imposto em anexo. Isso faz com que independente de ser uma pequena, média ou grande empresa, o contador fique mais disponível para ela. Eu digo a você que hoje em dia, basicamente as grandes empresas elas têm contabilidades internas, né? Existe uma contabilidade corporativa, existe um setor de contabilidade que faz a contabilidade ali de forma a rotina no dia a dia da empresa. As empresas de pequeno e médio porte elas têm contabilidade terceirizadas, elas contratam escritórios de contabilidade, empresas de contabilidade para fazer ali a sua folha de pagamento, o seu imposto sobre o faturamento e cumprir com as obrigações. Eu acredito que essas empresas de pequeno e médio porte, elas têm um ganho maior com essa evolução da tecnologia, porque aquele contador que é um prestador de serviço para ele, que não é exclusivo, como como uma empresa de grande porte tem, esse contador, para pequenas e médias empresas, esse contador terceirizado, ele vai ter mais tempo para entregar essas soluções. E essas empresas precisam estar abertas também, né, para incluir alguns sistemas que facilitam essa comunicação com a contabilidade. Mas, com certeza, eu acho que o grande benefício aí vai diretamente para as pequenas e médias empresas. Bem, que segmentos hoje estão mais aptos a procurar essa contabilidade com o valor agregado da consultoria no universo, né, no campo empresarial? Todos os segmentos, na verdade, todo Mais empreendedor que tem um predominantemente, olhar... digamos assim, o que é que se observa Olha, agora, no é, momento? o que eu, o que eu observo é que os empreendedores que trabalham, por exemplo, com hotéis, a hotelaria, os empreendedores principalmente do serviço de saúde, né, eles têm uma necessidade muito grande do acompanhamento do computador. Por quê? Principalmente quem lida com saúde não tem habilidade, na verdade a maioria dos empreendedores, mas tem aqueles segmentos como saúde, como o segmento de hotelaria, restaurantes, eles não têm muita habilidade com números e com burocracia. E aí, quando eles contratam o contador, eles passam a descentralizar algo que eles não têm facilidade, não têm habilidade, né? Entregam na mão de quem sabe fazer, e eles passam a ter mais tempo de cuidar ali do core business da empresa dele, de ter um entendimento melhor do mercado que ele atua,
Então, esses segmentos eu acredito que sejam os que mais necessitam no momento de um contador consultor. Sistema de gestão é algo necessário nesse campo para toda empresa? Com certeza. Vai O que é que definir o acontece? sucesso do Vai empreendimento? definir, com certeza. Muita gente não sabe, a gente fala assim, tem um sistema de gestão, tem um ERP de gestão, mas de fato, o que é um ERP de gestão, um sistema de gestão, né? E aí eu posso explicar para vocês que é bem fácil o entendimento. Sabe quando a gente vai em uma loja, comprar uma roupa, ou de repente tomar um serviço num salão de beleza? Normalmente a gente sai com a nota fiscal ali do que a gente comprou ou do serviço que a gente tomou, né? Aquela nota fiscal é gerada através de um sistema, que é um sistema de gestão. Acontece que até pouco tempo as empresas estavam habituadas a trabalharem com sistemas de gestão jurássicos, sistemas que só serviam para que o empreendedor recebesse a nota fiscal ali da compra da mercadoria, ele colocasse a mercadoria manualmente, ali digitando manualmente no sistema para entrar no estoque, e depois ele fizesse essa venda através da nota fiscal. Os ERPs de gestão, os sistemas de gestão, eles trazem um ganho, um aumento de performance muito grande, porque eles vêm com módulos integrados. Então, você imagine que uma empresa que compra uma mercadoria para ser revendida, ela compra lá em São Paulo, ela faz um pedido e ela está esperando que seja faturada para chegar na empresa dela. O sistema de gestão, ele tem um robô que ele fica acompanhando no país, no Brasil inteiro, qual foi a empresa que emitiu alguma nota fiscal contra o CNPJ do cliente da empresa. E aí ele alerta, olha, lá em São Paulo tem essa empresa que emitiu essa nota fiscal aqui, você concorda, tá certo isso? Estou desconstruindo para todo mundo entender melhor como funciona. E aí você diz, ok, é isso mesmo, eu fiz esse pedido. Naquele momento, a nota fiscal, você já tem a nota fiscal antes mesmo do fornecedor enviar para você, no caso para o dono da empresa, antes mesmo da mercadoria chegar. Ele já sabe o quanto vai pagar, ele já tem uma previsão, inclusive, de chegada, porque quando essa mercadoria chegar no transporte, na transportadora, a empresa também recebe conhecimento de transporte para ter a previsão de quando chega a mercadoria. E quando essa mercadoria chega, ele só faz conferir com a mercadoria que chegou, porque a nota fiscal já está no sistema, ele vai arrastar ali para uma coluna do lado e ele já vai entrar direto, essa mercadoria já vai entrar direto no estoque para ser revendida e no contas a pagar. Ou seja, você tem os módulos todos integrados dentro de um único sistema e ali dentro você já vai conseguir fazer o financeiro da sua empresa, porque afinal de contas, como os módulos são integrados, no momento em que você jogou a nota fiscal, que você já tinha recebido, né, ali no estoque, automaticamente já foi para o seu contas a pagar também. Então você imagine o quanto o ERP de gestão traz de benefício, esses são alguns, tá? Tem vários outros, mas de benefício para as empresas. O quanto o empreendedor não vai economizar, na verdade, né? Vai economizar com o pessoal, vai economizar o tempo dele. Muitas vezes as pessoas tiram alguns, não tem condição, a empresa não tem fôlego para contratar um funcionário para cuidar disso, então tira alguém que está fazendo um outro serviço para dar entrada naquela nota fiscal, ou muitas vezes o funcionário atende já muito cansado aos clientes porque estava trabalhando com burocracia, colocando as mercadorias ali no sistema, ainda inserindo no contas a pagar. Enfim, o sistema de gestão ele faz tudo isso de forma muito mais automatizada e é um ganho muito grande para as empresas. E otimizada, de uma forma otimizada. Você falou aí, eu já percebi isso em loco, de fazer uma compra de um material, por exemplo, de construção, e daí a demora no preenchimento dos dados na nota fiscal, isso tudo pode ser otimizado, né? Se ganha também com esse sistema de gestão. Fabiano, com certeza. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. É só um instante, Okay. 1 minuto só. Obrigado. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie.
porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje entrevista o Fabiano Azevedo, embaixador da maior plataforma de gestão do Brasil. O alagoano Fabiano Azevedo é contador, consultor, empresário e palestrante. Ele nos fala sobre as soluções, as ferramentas de soluções de gestão e inovação para empreendedores. Fabiano, como foi que você recebeu essa premiação, né? Pode-se dizer assim, de representar o embaixador dessa plataforma que é famosíssima em todo o país? É verdade. Essa é uma pergunta muito bacana, que eu tenho muito prazer em falar, em contar essa história, porque foi uma coisa muito, muito genuína, um trabalho muito verdadeiro. A ideia mesmo, a minha ideia era levar a solução para os empreendedores, para os clientes do escritório e também agregar valor para quem fosse assistir as minhas palestras. Então, quando eu comecei a cuidar, a montar a minha estratégia como palestrante, eu comecei a identificar, eu pesquisei algumas empresas que que tivesse identificação, que de repente tivessem os mesmos propósitos que o meu. E a OMI foi uma delas. No início eu entrei em contato com eles foram muito receptivos, mas afinal de contas era só mais um profissional que estava entrando em contato, e a gente começou a desenvolver uma parceria. Eles têm um propósito muito grande, porque além de oferecer o sistema de gestão para o mercado, eles também oferecem educação. Então, eles têm uma história, eles se envolvem muito com a educação do empreendedor. Tem cursos, eles têm o Home Academy, que são cursos certificados, com uma estrutura de pedagogos super especializados. Tem artigos também no blog da Home, que ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais sobre esse ecossistema. E aí eu comecei a me identificar com a empresa. Percebi que ela tinha, além de, obviamente, ter o comércio efetivo do produto e buscar o lucro, ela também tinha um propósito, um valor a mais. E aí eu entrei em contato com eles, a gente começou a trabalhar, eu comecei a divulgar alguns eventos deles, por isso que eu falei sobre essa questão educacional. Eles fazem palestras para 8.000 pessoas e assim, eles realmente levam muito conhecimento. E quando eu comecei a divulgar os eventos, a gente começou a identificar que os números estavam muito altos. Todas as vezes que eu tinha o meu link, né, como palestrante, como influenciador digital também, eu divulgava nas minhas redes, as inscrições, elas, enfim, ultrapassavam a expectativa. Depois eles me convidaram para fazer também uns webinars. Eu apresentava as minhas palestras através de uma temporada de webinars que eles fizeram gratuitas durante o início da pandemia, para que as pessoas, enfim, levar um pouco mais de conhecimento, né, para o grande público. E também as minhas inscrições eram muito altas, inclusive a gente chegou a ter sold out, as inscrições esgotaram em algumas das minhas palestras. E eles começaram a identificar que eu tinha um perfil bacana, que eu parecia com a empresa, e a gente começou a estudar uma proposta, uma ideia de eu me transformar realmente em embaixador da empresa, já que eu realmente me identificava muito, já tinha inserido o sistema no escritório, já tinha na prática percebido que o sistema realmente funciona. Então eu costumo trabalhar e falar sobre o que eu acredito, eu tenho uma relação muito honesta com o meu trabalho. E aí, foi nesse momento que eles perceberam, não, Fabiano, a gente precisa organizar isso, a gente precisa oficializar isso, e me fizeram um convite para ser embaixador da empresa. Para mim foi uma honra, eu tive pessoalmente na empresa há uns 2, 3 meses atrás, porque a gente só se conhecia por conta da pandemia, né? A gente só se conhecia de forma online, e quando eu cheguei na empresa eu me surpreendi ainda mais, sabe? Não só eu já conhecia o produto, já conhecia o que eles entregavam para os empreendedores, mas eu não conhecia ainda a cultura organizacional da empresa. Como eles funcionam, como os funcionários, eles têm mais de 400 funcionários, é uma empresa enorme, mas moderna, eles se abraçam, os funcionários internalizaram o mesmo propósito da empresa, eles estão ali por conta de um objetivo que é o objetivo da empresa. E isso me deixou realmente muito encantado, assim, eu fiquei. Na verdade, foi impactante, né? Porque normalmente não é comum a gente encontrar uma empresa desse porte e com essa cultura. E isso me trouxe realmente uma grande vontade de avançar ainda mais. Então, a gente está trabalhando, a gente fez o lançamento do embaixador, né? Realmente fui escolhido aí entre vários. Eles já tinham pensado em fazer
o lançamento de um embaixador, eles já tinham pesquisado, mas eles não tinham encontrado alguém que se identificasse tanto com a marca deles e eles se identificassem tanto com a gente, com essa pessoa, com esse profissional. Pois é, desculpe interrompê-lo, mas você foi escolhido entre 318 empresários, digamos assim, 318 profissionais de todo o Brasil, não é? A gente deu uma... 8 mil empresários contábeis, né? Uhum. Sim. Pois é, você falou em empresários contábeis. Todo contador quer um dia empresariar? Como se vê essa Boa perspectiva pergunta. do contador? Hã? Então, na verdade, assim, eu acredito que nem todo contador quer empresariar, né? O meu trabalho, a minha visão como empreendedor contábil foi realmente algo interno, uma vontade, um projeto que veio do Pessoal coração. mesmo. Uhum. E também é da minha motivação mesmo, um projeto pessoal. Mas a contabilidade, ela oferece diversas possibilidades para quem está estudando e quer se formar e quer ser contador. Você pode ser um contador público. O meu pai, ele fez contabilidade, ele trabalha com contabilidade pública, ele é funcionário público, mas voltado lá para a contabilidade pública. E tem muitas pessoas que trabalham também como auditores fiscais, você pode fazer concursos, enfim, para diversas situações. O campo é muito grande. Inclusive, você pode se formar em contabilidade e ser um educador. Você pode ser um professor, né, um palestrante. É muito bacana. A contabilidade traz realmente um leque de diversas possibilidades. Imenso, né, de atividades. Imenso. Fabiano, Isso. planejamento financeiro em tempos de crise, como estamos vivendo, planejamento se torna algo essencial na gestão de uma empresa, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, nesse momento, principalmente, né, as empresas precisam ter um planejamento muito eficiente. Sabe que é bem interessante isso? Na época, antes da pandemia, os contadores falavam muito sobre a reserva de contingência, né, que poucas pessoas conhecem, mas a gente falava muito que a empresa devia distribuir menos lucro e deixar uma reserva ali para uma reserva de contingência, que serve para casos inesperados, inclusive como esse da pandemia, que a gente jamais pensou que iria viver. Mas, na busca sempre de distribuir lucro, né, o máximo de lucros possíveis, muitos empreendedores não faziam essa programação financeira. E aí veio a pandemia e muitos tiveram que, enfim, fechar as empresas, tiveram que demitir pessoas. Em série, né? Absurda, séria. E outros tiveram que se comprometer com empréstimos, né, pagando juros, enfim. E mas aí... essa questão, só um parênteses. O governo federal, né, nesse processo da pandemia em relação aos empresários, os empresários sempre colocam que os estados, os municípios deveriam verificar essa questão da ajuda e tal, mas a gente não vê da parte do ministro Paulo Guedes, por exemplo, a visão que ele tem é do mega empresário, porque já em reunião, lá em 22 de abril passado, ele textualmente, todo mundo viu isso, porque estava lá a transmissão pela televisão, o ministro Paulo Guedes dizer que não valia a pena fazer empréstimo, abrir para empréstimo para os pequenos e médios, porque eles dão prejuízo. Qual é a visão que você tem nesse contato direto com as empresas, com os empreendedores sobre essa afirmativa? Ela procede ou não? Porque, na verdade, o que a gente tem de informação é que quem mexe com a economia, geralmente, na maioria dos casos, são os pequenos e médios, micro, pequenos e médios, que a soma do que se produz fica aqui mesmo no Brasil, não sai para as multinacionais, como é o caso dos grandes, né, dos super empresários. Verdade. Quem realmente movimenta muito a economia são os pequenos e médios empresários. De fato, existe uma dificuldade muito grande desses pequenos e médios empresários conseguirem crédito, enfim, no mercado, né? Inclusive em relação a financiamentos bancários. Só um instante, por favor. Sim. Me perdoe interrompê-lo novamente. Fique à vontade. Mas eu queria só localizar, situar, porque foi dito isso em relação, essa afirmação do ministro Paulo Guedes foi feita em relação aos pequenos, médios empresários, né? Mas o país não teve dificuldade para abrir socorro aos bancos. E depois os bancos, estando com dinheiro, não abriu facilidades para esses segmentos também serem socorridos. Isso que de fato aconteceu. É,
De fato, isso aconteceu, né? Os bancos, eles colocaram algumas dificuldades, na verdade, para que o pequeno e médio empresário conseguisse ter acesso aos créditos, né? Inicialmente, o governo determinou, sim, que existia uma desburocratização, deveria existir uma desburocratização, para que os pequenos e médios empresários tivessem acesso ao crédito que foi concedido. Facilitado, Mas, né? Em facilitado, tese. exatamente. Até porque as empresas que estavam ali precisando de créditos, elas estavam devendo imposto por conta da pandemia, elas estavam devendo contribuições sociais por conta da pandemia. Então, elas não tinham condição de ter, por exemplo, as certidões negativas em dia, porque, de fato, elas estavam precisando do empréstimo para fazer esses pagamentos, né? Para, enfim, resolver essas contas. E os bancos, eles dificultaram mesmo de alguma forma. Não foi como antes, né? Houve uma desburocratização, mas foi mínima e muitos empresários realmente não conseguiram acesso ao crédito. E nesse sentido, você acredita que hoje, como esses segmentos podem se capitalizar nesse momento, né, para conseguir vencer essas dificuldades? Pronto, o que acontece? O que é que eu sugiro sempre para os empresários, né? Procurem o contador. Na verdade, escolham um contador que seja um contador digital e consultivo. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque muitas vezes, por exemplo, a empresa está ali no vermelho, está pagando, por exemplo, juros sobre cheque especial, mas ela tem um estoque enorme ali parado, que ela está apegada e ela pode fazer, de repente, uma promoção para monetizar o caixa dela e ter uma despesa financeira menor, pagar menos juros, enfim, pagar o funcionário que está recebendo com atraso, já que ela, de repente, não conseguiu aí um empréstimo com os bancos por conta da falta de desburocratização. Então, o que eu sempre sugiro para as empresas é que elas busquem mesmo a consultoria, né, a habilidade, o conhecimento, a visão de um contador para criar estratégias, porque eu sempre falo que não existe uma receita pronta para todos os empreendedores, para todas as empresas, porque cada um tem a sua realidade. Então, olhando de forma individual, você vai conseguir ajudar o seu cliente, né? As empresas, eu estou falando do ponto de vista do contador. E essa estratégia, por exemplo, como eu citei aqui, é uma realidade, né? Muitas vezes a empresa não tem sequer conhecimento do que ela tem ali em estoque, e ela está pagando juros no banco, ela está tendo uma despesa ainda maior, um prejuízo ainda maior, e ela pode monetizar o caixa dela, inclusive ganhar espaço ali de metro quadrado dentro da empresa dela, porque isso também é um custo, para fazer com que a empresa avance, né? Que ela continue operando e não precise encerrar suas atividades. Pois bem, a gente vai chamar agora nosso segundo e último intervalo. E já a gente retoma essa boa conversa. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje entrevista o alagoano Fabiano Azevedo, contador consultor, empresário e palestrante. Ele apresenta aqui as ferramentas e soluções de gestão e inovação para empreendedores. Bem, Fabiano, o papel do contador na vida do empresário é indispensável. Não pode se conceber hoje se ter um negócio e não contar com um contador de confiança, inclusive, que isso é um detalhe que tem que ser considerado, não?
Tem que ser, realmente, assim. Eu sempre falo que o contador, ele sempre foi... na verdade, quando eu falo isso, as pessoas até ficam um pouco assustadas, mas apesar da demanda muito alta que o fisco coloca para o contador, né, para a contabilidade, por conta das exigências mesmo, de conformidades, eu sempre digo que até há pouco tempo, e ainda hoje, o fisco é o grande amigo do contador, porque ele faz com que as empresas estejam obrigadas a contratar a contabilidade, né? Mas eu falo isso muito para aquele contador que é o contador tradicional, aquele contador que só serve, que a empresa só contrata porque ela sabe das exigências do fisco e por isso ela precisa de uma contabilidade. Já o contador consultor e digital, que é essa nova visão, essa nova estratégia da contabilidade, ele passa a ter um valor tão grande agregado que, independente da empresa necessitar ou não aí da entrega de conformidades para o fisco, a empresa vai precisar do contador porque ela vai precisar daquele profissional estrategista e de confiança para agregar valor ao negócio dela, para fazer com que a empresa cresça, né, dentro do mercado, as operações aconteçam. Hoje em dia, eu digo a você, Gorete, que é muito interessante que a gente sempre trabalhava com contabilidade consultiva, já desde o começo do escritório, a gente não tinha entendimento ainda sobre o que era contabilidade consultiva, porque esse termo veio ser utilizado há pouco tempo, mas é engraçado como, ultimamente, a gente tem uma demanda muito maior de reuniões, os clientes procuram com muito mais habitualidade a gente, né? Eles realmente necessitam da nossa presença, e isso faz com que o próprio empresário, de forma bem espontânea, ele perceba o quanto o contador é necessário ali para a empresa dele. Então, realmente, a dica que eu dou a todos os empresários e empreendedores que estão nos assistindo é que procurem também um contador de acordo com o seu perfil, porque tem aquele cliente que não gosta de contabilidade, que não quer contato com o contador de jeito nenhum, mesmo que ele seja um contador consultivo. Então, esse cliente ele realmente vai precisar daquele contador mais tradicional, aquele que só manda a folha de pagamento e o imposto. Mas aquele empreendedor, aquele empresário que tem uma visão macro, que pensa um pouco além, pensa em crescimento, na preservação dos empregos, da operação da empresa, ele precisa realmente procurar uma contabilidade de confiança, como você falou, e uma contabilidade consultiva, digital, que automatize os processos e traga, né? Quando a gente fala em economia, a gente fala também em aumento de lucro, né? Para a própria empresa, para o próprio empreendedor. Pois bem, a transformação, não é? Esse rito de passagem entre a tradicional, a contabilidade tradicional, analógica, Sim. digamos assim, né? E a Uhum. digital. Você acha que não tem como, digamos, voltar atrás, né? Porque é uma Não questão tem. que está colocada e as pessoas vão ter que passar por essa transição ou, como você falou, a depender até do tamanho da empresa e o perfil do empreendedor, o contador analógico pode se manter nesse mercado, porque não pode se fechar totalmente, né? Eu falo muito isso nas mentorias que eu presto, eu digo, você precisa entender quem é o cliente que você deseja, né, para saber que tipo de modelo de contabilidade, o modelo do seu negócio, porque muitas vezes você tem um cliente que prefere um contador analógico e você está oferecendo uma contabilidade totalmente digital e tecnológica. Eu acredito que os empresários que ainda têm uma visão mais tradicional da contabilidade, que querem esse contador tradicional, eles vão passar. E aí, por isso, o contador tradicional ele tende a sair do mercado. As grandes empresas e as pequenas e médias também se sentem muito seguras quando tem um profissional ali mais estratégico do lado delas. Então, eu acredito que ainda existe um tempo aí de mercado para o contador tradicional, o contador, enfim, mais analógico, mas é um tempo curto, porque esses empresários, vai existir uma mudança de mindset, né, de pensamento dos empresários que ainda necessitam ainda preferem um contador tradicional, e aos poucos vai ser atualizado esse mercado, esse ecossistema do empreendedor, e os novos empreendedores vão, com certeza, fazer a opção pela contabilidade digital e consultiva. Pelos 13 anos de experiência que você tem no negócio da contabilidade, pode-se dizer que a evolução do mercado contábil digital, essa transição, ela vai durar, digamos, quanto tempo para que praticamente todos se adequem às novas
tecnologias? Boa pergunta. Eu acredito que não é uma coisa muito rápida, porque a gente depende também do cliente, né? Quando a gente coloca o sistema de gestão, quando eu estava falando do sistema de gestão, a gente coloca ele no escritório de contabilidade, mas ele também a gente oferece para o nosso cliente. Então, também é uma mudança de pensamento dos empreendedores. A própria equipe do escritório, a gente tem que fazer um trabalho de mindset dentro do escritório, fazer com que o time perceba o quanto é importante automatizar os processos, o quanto é importante ficar atento à tecnologia, né? E não fugir da tecnologia. Só que, de verdade, existe um ritmo muito acelerado da consultabilidade, né? As empresas estão precisando muito disso. E a pandemia, ela acelerou muito isso, ela potencializou muito isso. Então, as empresas de contabilidade, os escritórios de contabilidade, eles precisam se transformar em empresas de contabilidade para oferecer esse tipo de serviço mais consultivo. E aí a pressa, ela vai acontecer internamente mesmo na operação do escritório. A gente vai precisar fazer com que esse processo de transformação se acelere para que a gente tenha tempo de prestar esse serviço para os clientes que estão, enfim, que estão exigindo, né, estão procurando. Eu, quando pesquisei no site da OMI, eu vi uma expressão que me chamou a atenção. Liberdade é o melhor sistema de gestão. Aí eu pergunto, por quê? E que liberdade seria essa que é colocada nesse desafio, digamos assim? Nossa, que pergunta bacana, viu? Eu estou gostando muito das perguntas. Quando a gente fala de liberdade, a gente fala da mobilidade do RP. O RP, ele possibilita que o empreendedor ele consiga fazer a gestão da empresa dele sem precisar estar dentro da empresa. Então, você imagine, enfim, você precisar viajar e você não ter acesso ao seu sistema financeiro, entender se a empresa emitiu nota fiscal porque fez venda, simplesmente porque você está longe da empresa e o servidor ainda é físico, é aquele sistema jurássico. Então, quando a gente fala de liberdade, quando a OMI fala de liberdade, fala muito da mobilidade. Para você ter ideia, eu fiz uma viagem no começo do ano, e bastou eu ter a minha internet, no caso a internet do lugar e o meu notebook, que eu acessei a todas as minhas empresas através do OMI e consegui perceber tudo, como estava o financeiro da empresa, o que tinha sido feito de venda, se tinha chegado mercadoria, porque o sistema traz essa possibilidade. E essa liberdade, eu vou dizer a você, Gorete, que ela vai muito além disso, sabe? Ontem eu estava até falando nas minhas redes sociais sobre o processo dos decretos estaduais, né, que fizeram com que algumas empresas não pudessem funcionar simplesmente por conta do trânsito, né? Os funcionários não podiam ir para as empresas em alguns dias da semana. E aí tem empresas, a gente tem clientes que trabalham com o OMI e que eles tiveram menos prejuízo simplesmente porque tinham um sistema em ERP, porque as funcionárias, as consultoras de vendas estavam em casa, a empresa tinha um banco de imagens que ficava ali colocando na internet, nas redes sociais, já com o link dos WhatsApps corporativos das vendedoras que estavam em casa, e dos tablets da empresa, que cada vendedora levou o seu para casa, eles acessavam o sistema online, o ERP, o OMI, online, via se aquela mercadoria que o cliente estava procurando tinha em estoque para ser revendido, qual era o preço, fazia a venda, ou seja, tudo acontecia de forma sincronizada. Se a gente não tivesse, se esse cliente não tivesse esse ERP, provavelmente ele não estaria vendendo porque não teria acesso ao sistema para fazer a venda, entendeu? Pois é, você falou nos decretos estaduais, né, de restrições para essa questão do isolamento social, no enfrentamento da Covid, do coronavírus. Aí eu me reporto também a questão de que o Brasil não passou por lockdown, mas essas restrições também impediram o acesso presencial às empresas. Essas informações, elas estão disponibilizadas na nuvem? Como é que vocês viabilizam esse acesso online? Na verdade, o que acontece? O acesso online ele está presente em todo momento. Agora, eu, por exemplo, como contador das empresas, posso acessar todos os meus clientes que têm o OMI e saber se eles estão emitindo nota fiscal, como é que está o financeiro dele. Então, isso está disponível independente de decretos estaduais, federais ou municipais. Tudo isso está resolvido de forma instantânea mesmo. Então, os clientes acabam isso já faz parte do dia a dia desses clientes. Óbvio que
a gente não entende muito essa possibilidade que a gente tem quando a gente não precisa, quando a gente não é obrigado a utilizá-la, né? E no caso do decreto, dos decretos estaduais, eles obrigaram as empresas a criarem estratégias. Óbvio que quando você não tem um caminho para alcançar isso, infelizmente você vai ficar de mãos atadas. Mas as empresas que têm esses sistemas, como o OMI, com certeza conseguiram ter menos prejuízo aí dentro dessa limitação de operação. Se nós fôssemos comparar, em que setor esses prejuízos são mais, digamos assim, evidentes e de uma empresa tradicional, com a sua contabilidade tradicional, e a empresa que já passou pela transição, ou já optou pela contabilidade digital? Sim. Olha, os segmentos, eu acredito que o segmento de comércio, toda a questão de comércio, quem lida com estoque, né, que precisa, porque às vezes a gente fala muito em marketplace, em lojas virtuais, mas tem aquele cliente e também tem aquele produto que precisa ser visto, que precisa ser testado, precisa ser escolhido, e aí isso dificultou muito, né, os decretos estaduais dificultaram muito. Mas, quando você não tem a opção que é mais conveniente para você, você vai na segunda opção, que é fazer a compra online mesmo. Então, eu acredito que as empresas de comércio, elas foram as mais afetadas com isso, porque o serviço a gente consegue prestar de uma forma muito mais facilitada por conta da internet, da tecnologia. Serviços de alimentação é que tiveram uma flexibilidade melhor nesse processo, né? Os serviços de alimentação, eles, agora no momento, né, não sei se você está falando dos restaurantes. Sim. Os restaurantes passaram aí por uma grande dificuldade, né, por conta da limitação dos decretos. Eu acho que os restaurantes Mas se reinventaram, as pessoas, né, com Peg Leve, com delivery, sim, enfim. com certeza, tiveram essa opção, né, por conta da tecnologia ali, de você fazer um pedido através dos aplicativos. E isso foi muito bacana. Ainda assim, sentiram muito a redução do faturamento, porque tem alguns restaurantes que, infelizmente, porque existe aquela coisa, você vender uma pizza, um sanduíche, isso daí as pessoas já estavam habituadas a pedir em casa, né? Mas aquelas empresas, aqueles restaurantes que vendiam jantares, que você passa a ter uma experiência ali dentro do restaurante, né? Enfim, quando está ali comendo, jantando com uma outra pessoa, essas empresas sentiram muito, porque elas não estavam mais vendendo experiência, elas simplesmente estavam vendendo a mercadoria. Pois bem. Olha, Fabiano Azevedo, foi um prazer conversar com você. Eu lamento informar Eu digo mesmo. que estamos no minuto final da nossa entrevista e nesse minuto reserva a você suas considerações. Algo que você queira colocar. Obrigado. Eu quero agradecer pelo convite, tá? Todo Já TV Assembleia. A você também, Gorete, fui super bem recebido. Foi uma delícia aqui nosso papo. Eu adoro falar sobre empreendedorismo, sobre contabilidade. Então, eu ficaria conversando ainda mais tempo aqui com vocês. Mas o que eu quero mesmo dizer é que as pessoas precisam, os empresários precisam ter uma visão mesmo, entender. As pessoas têm dificuldade com tecnologia, falam muito, eu tenho dificuldade, eu não gosto de tecnologia. Mas no momento que você está falando ali no WhatsApp, que você está vendo Netflix, enfim, que você está utilizando, né, outras plataformas, você está fazendo uso da tecnologia também. Então, por que não trazer isso para o seu trabalho, né? Por que não trazer isso para o que vai render lucro para você? Então, entenda um pouco mais sobre tecnologia, procure profissionais que também entendam e que possam auxiliar você nesse sentido, porque com certeza o seu negócio ele pode estar operando tranquilo, mas ele vai ter uma performance ainda maior se você conseguir agregar esse valor. Pois bem, obrigada, Fabiano, por sua participação. Eu agradeço. Sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até lá. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.